Marcos 16, versículo 17 e 18. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Meu Deus. Irmãos, escute isso. A vida do cristão precisa ser legitimada com sinais. O servo de Deus precisa ter na sua vida os sinais que a palavra de Deus está aqui prometendo para as nossas vidas. Nós não podemos achar que a minha vida, que a sua vida pode se desenvolver na caminhada cristã sem os sinais da palavra. Um dia eu estava conversando com um pastor e ele dizia assim para mim: Pastor Helder, eu acho que os sinais que a Bíblia fala foi só para aquele tempo. Porque quando eu olho para a vida dos crentes, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a igreja que eu pastoreio, eu não estou vendo esses sinais, eu não estou vendo essas manifestações. E ele dizendo para mim, eu começo a pensar que isso foi só para aquele tempo do passado. Irmãos, escute isso. Se um pastor, se um pregador da palavra diz um negócio desse, qual a realidade da igreja que ele vai estar pregando? Se ele próprio não está conseguindo crer que esses sinais são para os nossos dias. E tudo aquilo, irmãos, que você acredita, será. Se você acredita que não é para o nosso tempo, então não será. Mas se você acredita que é para os nossos tempos, os sinais da palavra de Deus, então será. A pergunta que eu faço é: você crê ou você não crê? Eu creio. Eu creio que esses sinais que a palavra de Deus promete, eles são para o nosso tempo, sim. Por mais que o diabo tente dizer na sua mente: ah não, isso já passou, isso não acontece mais. Irmãos, como é que um cristão vai ter uma vida espiritual autêntica, forte, se ele não experimentar a manifestação do poder de Deus? Ele vai se tornar um religioso, ele vai se tornar uma pessoa cheia de argumento, tentando provar as coisas por A mais B. Não acontece, é por isso, é por aquilo. Não, irmãos, eu não aceito. Eu não aceito um tipo de pensamento desse em minha mente. Eu digo para Deus: eu sirvo o Deus de poder, eu sirvo o Deus de milagres, eu sirvo o Deus de maravilhas, eu sirvo o Deus que fez no passado, faz no presente e fará no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você crê, dê um aplauso bem forte a Jesus. Jesus disse: estes sinais. Você já viu um sinal? Um sinal aponta uma direção. Amém? Esses 2 dias eu passei na minha rua, tinha umas placazinhas do rally, que o Flailton foi nele, né, Flailton? O ralizeiro aqui da igreja. Tinha umas placas e tinha umas fitinhas vermelhas lá, amarela, apontando a direção. Eu pergunto para vocês, quando essas pessoas começaram o rally delas, elas seguiam o quê? Diga os sinais. Diga: sinais apontam uma direção. Ei, irmãos, se não tem sinais, para onde está indo? Se a minha vida não tiver sinais, se a tua vida não tiver sinais, você vai levar a vida cristã como?
Você vai ser um cristão como? Qual tipo de cristão? Eu preciso, você precisa, nós precisamos dos sinais. E Jesus deu a garantia para nós, estes sinais. Ah, meu Deus do céu. Não dá para um crente, irmãos, perder a direção se ele tiver sinais que estão apontando o caminho, que está dizendo é por aqui. Se você andar por aqui, vai ter milagres, vai ter libertação, vai ter cura, vai ter vitória. Este é o sinal, vá por ele. A Bíblia diz em Isaías que quando nós estivermos andando, haverá uma voz por trás de nós dizendo assim: este é o caminho, andai por ele. Diga assim: eu vou andar pelo caminho dos sinais. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Diga: expulsar demônios. Irmãos, expulsar demônios é um dos assuntos que mais a Bíblia mostra no ministério de Jesus. Jesus expulsou demônios diversas e diversas vezes. Eu anotei aqui vários textos, eu não vou ler todos eles, mas há diversos textos na Bíblia que Jesus expulsou demônios. Por exemplo, Marcos 1, 27. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Lucas 11, versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus deu para nós o exemplo. Ele expulsou os demônios. E por que que os crentes de hoje têm medo de expulsar demônio? Por que que os crentes de hoje têm tanta dificuldade, irmãos, quando fala do assunto expulsar demônios? Por que que a gente fica tremendo, apavorado? Pastor, me chama para qualquer coisa, menos para expulsar demônio. Eu já ouvi isso da boca de crente. Pastor, quando for para expulsar demônio, me chama não. Eu disse aqui quarta-feira que no dia que você for orar por alguém e manifestar demônio, não me ligue não, viu? Vá você resolver o negócio. Amém? Resolva. Irmãos, o crente mais, vamos dizer assim, novo na caminhada cristã, ele tem mais autoridade sobre os demônios do que qualquer outra pessoa. O diabo, ele tem que reconhecer a autoridade do crente mais recém-nascido na fé, porque ele carrega sobre ele o poder de Deus. Lucas capítulo de número 10, versículo 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Irmãos, ele deu para você autoridade. Por que que nós não usamos essa autoridade? Por que que nós, quando o assunto é expulsar demônios, nós dizemos assim: não, quem tem que fazer isso é a irmã Cida com o ministério de intercessão, é o líder de célula, é o pastor, é o irmão que já tem anos de crente na igreja. Não, é para todo cristão, irmãos, a missão de expulsar demônios. Diga: eu, você tem autoridade para expulsar demônios. Jesus disse: este sinal vai seguir o crente. Da próxima vez que você ouvir alguém falando assim:
fulano tem demônio, você diz, pô, deixa eu orar por ele. Jesus mandou expulsar demônios, e eu vou expulsar demônios. Amém, amados? Quando você começa a ter essas experiências, a tua vida cristã vai tomar uma outra dimensão. Todo crente que eu já vi, irmãos, experimentando os sinais na vida dele, a vida cristã dele, olha, dá um salto poderoso. Quando eu me converti, novo convertido na igreja, eu dizia assim, Deus, me dá a oportunidade de expulsar demônio. Bota alguém na minha frente assim, joga alguém assim na minha frente, com demônio, porque eu quero aprender esse negócio, eu quero ver. Eu orava assim, irmãos. Um dia eu estava num período de jejum forte, e no meu bairro tinha um terreiro de macumba. E toda noite eles batiam lá o negócio. E eu jejuando, eu estava já mesmo com vontade de arregaçar um demônio. Eu disse, ou eu mato ou eu morro, mas eu vou entrar naquele negócio. Cheguei na porta do terreiro de macumba, eles batendo lá dentro, eu cheguei e entrei naquele terreiro de macumba, e fui mesmo chegar lá no salão mesmo, onde eles estavam baiando, rodando, tudo possesso de demônios. E eu comecei a orar e dizer assim, em nome de Jesus, vai caindo por terra agora. Eles lá e eu aqui orando, repreendendo, fora diabo, solta estas vidas agora, solta essas mulheres, orando, irmãos. Depois fui para casa. À noite eu tive um sonho. Olha só a experiência que eu tive. Isso não é regra não, foi uma experiência que eu tive. À noite eu tive um sonho. No terreiro de macumba tinha uma senhora bem no meio que estava a mais possessa, a que mais rodava lá e falava as coisas. Eu sonhei com aquela mulher. Ela aparecia para mim e dizia assim, por que você entrou no meu terreiro de macumba? Olha como foi meu sonho. A mulher chegava para mim com aquela roupa branca dela, aquele vestidãozão, dizia assim, por que você entrou lá? Depois que você entrou, não baixou nenhum guia mais. Não deu certo mais nenhum despacho nosso. Não funcionou mais nada, acabou com a nossa festa. O sonho que eu tive na madrugada daquele dia, daquela noite. Sabe, irmãos, Deus ali estava mostrando para mim que houve algo no mundo espiritual. Aí que eu fiquei com vontade de orar por gente endemoniada. Eu digo, então pode botar agora, Deus. Amém? Irmão, nós tínhamos um grupo na igreja que era chamado de caça-demônio. Tinha os caça-fantasma? Nós éramos caça-demônio. Pensa nos meninos que dizia, tem demônio na rua tal, nós, pode deixar que nós vamos resolver lá. E nós íamos o grupo para cima. É sério. A gente não perdia tempo não, a gente querendo encontrar alguém com demônio para a gente expulsar. E hoje os crentes querem encontrar qualquer coisa, menos alguém com demônio. Mas Jesus falou, este sinal vai acompanhar aquele que crê, expulsarão demônios. Se você quiser ler um livro, eu te recomendo um chamado Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Kenneth Hagin. É um livro abençoado. Eu tenho ele em PDF, se você quiser ler no celular, posso te mandar. Expulsar demônios e curar enfermos. E o livro, ele te desafia a orar por pessoas assim. Amém? Glória a Deus. Diga, expulsar demônios. Levanta a mão assim para o céu, em nome de Jesus. Diga, Senhor, aqui estão as minhas mãos. Eu quero usar elas para expulsar demônios, em nome de Jesus. O próximo sinal, falarão novas línguas. Olha o que a Bíblia diz: expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ei, irmãos, esse falar novas línguas tem alguns significados. O primeiro é realmente falar a língua celestial.
É você realmente falar em línguas espirituais. O crente precisa buscar o dom de línguas, irmãos. Esse é um sinal que você precisa ter na tua vida. Pastor, mas eu já orei. Pastor, mas eu já pedi para o Espírito Santo me batizar com o dom de línguas e ainda não aconteceu. Continue pedindo. Continue orando. Eu fui batizado no meu quarto, em oração, comecei a falar em línguas. Cada um tem um processo e de acordo com a tua busca, irmãos, você vai receber. Amém? Falar em línguas é uma das orações mais poderosas que um crente pode realizar. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 2 diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Diga glória a Deus. Diga mistério. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 5 diz assim: e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu quero que todos vós faleis em línguas. 1 Coríntios 14, versículo 4: o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Amém, irmãos? Edifica a si mesmo. Então, falar em línguas, você fala em mistério, o homem não entende, irmãos, nem você mesmo entende quando você fala em línguas, a não ser que você tenha também o dom de interpretar, porque tem um dom de línguas e tem um dom de interpretação de línguas, são dois dons. Mas se eu só tenho o dom de falar em línguas, eu não sei o que eu estou falando, porque eu estou orando, mas a Bíblia diz assim: mas Deus sabe, porque você está falando diretamente com Deus, porque em mistérios você está falando. Amém? E aqui diz em 1 Coríntios 14, versículo 4, que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Sabe o que eu faço quando eu vou orar? Eu passo um período orando só em línguas. Passo alguns minutos só em línguas, orando. Aí depois eu oro em português. Oro em línguas estranhas e oro em português. Ou seja, eu falo uma linguagem espiritual que só Deus entende. Eu sou edificado com essa oração, mas eu não sei o que eu orei. Então também eu vou orar em português. Eu vou colocar numa linguagem que eu entenda o que eu estou orando. Por que é importante orar em línguas? Porque quando você ora em línguas, você ora de fato, de acordo com a vontade de Deus. Não há erro. Quando eu estou orando em português, eu posso fazer uma oração que Deus não se agrada. Eu posso pedir algo que Deus não aprova. Eu posso estar orando por uma coisa que Deus não quer que aquilo seja orado. Agora, quando eu oro em línguas, irmãos, é 100% de acerto no alvo aquela oração. Porque ela é uma oração que vai ser correta. Porque a Bíblia diz assim: o Espírito de Deus, Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis em nossas orações. Amém? Então peça esse dom, irmãos. Pastor, eu já pedi, continue pedindo. Continue orando. É um sinal que o crente precisa ter. Amém, amados? Pastor, mas eu comecei a orar, mas eu vi que era igual
era parecido com a oração de outro irmão em língua que eu já orei, que eu já ouvi. Aí eu te pergunto, se você for aprender a falar inglês, vai ser igual a língua de quem fala inglês, sim ou não? Sim. Você não vai falar inglês diferente, você vai falar igual. Não é a língua daquele país, inglês? Se você quer aprender, você tem que aprender a falar igual eles falam. Se a linguagem é do céu, irmãos, eu vou falar igual os outros que falam aquela língua. Olha que interessante. Aí alguém fica, eu estou copiando. Não é copiar não, irmãos, é a mesma língua do céu. Parece, é igual. Amém. Agora existe a variedade de línguas. Olha só, existe o dom de línguas e existe o dom de variedade de línguas. Ou seja, a pessoa pode falar diversas línguas espirituais. Você pode falar uma língua espiritual, ou você pode falar diversas línguas espirituais. Variedade de línguas. Olha que interessante. Variedade de línguas. Aí você pode ter uma diversidade no falar. Amém, amados? O terceiro sinal. Leia comigo de novo o versículo agora 14. Pegarão nas serpentes. Diga, pegarão em serpentes. Aí você pode pensar assim, pastor, então eu vou sair por aí pegando em cobra? É isso? Se você quiser tentar, depois você me conta aí como é que é. Irmãos, pode ser em uma situação de você precisar pegar numa cobra, literalmente, pode. Mas eu entendo que esse texto, ele tem muito mais a falar sobre você dominar sobre as obras do diabo. Sabe como é que o diabo, ele é conhecido na Bíblia? Serpente. E por diversas vezes a Bíblia vai relatar, por exemplo, que, por exemplo, em Gênesis 3, versículo 1, diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Olha só, a serpente era a mais astuta. 2 Coríntios 11, versículo 3 diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então veja, quando a Bíblia aqui se refere à serpente, ela está falando sobre a astúcia de Satanás. O diabo é astuto. O diabo, ele arma ciladas. O diabo ele vem com sutileza, tentando tragar a tua vida. Mas a Bíblia diz, vocês vão dominar sobre as obras da serpente. Diga assim, a serpente não vai me enganar. Diga mais forte, a serpente não vai me enganar. Foi o que Paulo disse. Como a serpente enganou Eva. A serpente enganou Eva porque Eva não teve discernimento espiritual. A serpente enganou Eva porque ela não teve prudência. E tem muita gente, irmãos, que a serpente está enganando. Tem muita gente. Hoje eu ouvi falando sobre língua bifurcada. Eu fiquei, que negócio é esse? Língua bifurcada. Eu fui pesquisar. Existem algumas pessoas que elas cortam a língua aqui na frente, fica duas pontas assim, ó.
É língua bifurcada. Mas sabe qual o animal que tem língua bifurcada? A cobra, a serpente. Quando ela bota a língua para fora, é duas pontinhas assim, ó. Língua bifurcada. E eu achei tão interessante, quando eu estava fazendo uma pesquisa a respeito desse assunto, na questão do espiritual, aplicando a questão espiritual, como o diabo, ele usa de engano, de propostas para a pessoa cair. Ele vai apresentando ideias, ele vai apresentando sugestões, ele vai apresentando pensamentos, ele vai falando na mente da pessoa, e colocando a pessoa em dúvida, e colocando a pessoa em questionamento. Será que é verdade mesmo? É uma língua bifurcada. É o trabalho dela, é colocar a pessoa em dúvida, é gerar engano no coração da pessoa. Quando a serpente chegou para Eva e começou a falar com Eva, a serpente começou a colocar dúvida no coração de Eva. A serpente começou a enganar Eva, a seduzir Eva, a levar ela a tipos de pensamentos que não eram corretos, até que ela caiu. O diabo é uma serpente, irmãos, que usa de enganos, que usa de mentiras, que usa de propostas, de pensamentos, para fazer você cair, para fazer você desviar do plano de Deus, para fazer você sair da caminhada da fé. Mas a Bíblia diz que você e eu, que temos os sinais na vida, quando a serpente começar a botar a língua para fora, nós agarra no pescoço dela aqui assim, e aperta até ela espremer, amém? Glória a Deus. Ei, escute isso, da próxima vez que a serpente botar a língua dela para fora, piscando assim, aquela língua dela enganadora, aquela língua mentirosa, aquela língua que tem pensamentos duvidosos, da próxima vez que a serpente chegar para você e começar a dizer assim: ah, tu não foi perdoado não, tu não está liberto não, esse pecado continua na tua vida, Deus não te ama. Quando ela abrir a boca, tu crau na goela dela aqui, diz: agora o que tu vai dizer? Como é que é a história mesmo? E você aperta até a bicha morrer com a língua de fora. Aleluia. Pegarão em serpente. Ah, irmão, da próxima vez que o diabo vir com a mentira, tu pega na goela dele. Tu é um mentiroso, diabo. Tu é um derrotado. O meu Deus me perdoou sim. Eu estou liberto sim. Eu estou transformado sim. A minha casa é uma bênção sim. Tu é um mentiroso e eu não aceito a tua mentira. Você agarrou na serpente. Pare de ouvir a serpente. Pare de deixar a serpente com as astúcias dela, irmão. Não deixe a serpente enganar você como ela enganou Eva. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Mas escute, tem um próximo sinal. Versículo 18. Se beberem alguma coisa mortífera, se beberem alguma coisa mortífera, veneno. Ou seja, ele está dizendo que ele vai nos livrar do veneno. Pastor, é veneno mesmo aqui literalmente? Pode ser em alguma situação, irmãos. Vai que aconteça um acidente e você tome veneno. Foi um acidente. Deus é poderoso para livrar você disso aí. Amém? Para proteger você. Não vai sair por aí tomando veneno, porque a Bíblia diz que se tomar veneno você vai ser livrado. É diferente, ser intencional e um acidente. Certo? Um acidente, uma pessoa tomou veneno, é uma coisa. Outra é ele ser intencional, tomar de propósito. Aí ele quer morrer mesmo. Aí esse daí tem como, né? Foi intencional. Mas eu entendo que essa questão aqui é muito mais além disso, do que algo literal, do que veneno literalmente. Está falando de tipos de veneno que vem na alma da pessoa. Venenos que vêm para tentar
tirar de você a paz. Por exemplo, tristeza é um veneno. Amargura é um veneno. Pecado é um veneno. Mentira é um veneno. Ódio é veneno. Ressentimento. Tudo são venenos. Imagina uma pessoa, irmão, eu te pergunto, esse tipo de veneno é mais danoso para um ser humano do que o veneno literal. Alguém que vive bebendo o veneno da mentira, do ódio, da mágoa, do ressentimento, causa mais destruição na vida dele do que o veneno realmente literal. Porque tem gente que está por dentro podre de veneno que já tomou na vida, cheio de amargura, cheio de mágoa, ódio, ressentimento, falta de perdão. São venenos. Tem gente que está envenenado, irmãos. Tem uns que estão envenenados e tem outros que estão envenenando outras pessoas. Porque tem gente que é assim, ele não quer só ficar envenenado, ele quer envenenar alguém. Ele não quer só ele ficar com raiva, ele quer passar a raiva dele para outra pessoa. Ele não só quer ele ficar ressentido com alguma coisa que está acontecendo, ele quer envenenar outra pessoa com aquilo. É assim a fofoca. Ninguém fofoca, irmão, sem ter a intenção de envenenar o outro. Quando uma pessoa vai contar a fofoca, ele está com a intenção de passar o veneno que está dentro dele já para outra pessoa. Ele diz: eu não aguento ficar só eu envenenado, eu vou envenenar alguém também. Eu vou passar para alguém também. Tu viu, pastor? Tu não está sabendo, né? Aí ele envenena o outro. Tu viu a irmã lá? Está sabendo da irmã? Aí ele envenena o outro. Tu está sabendo do patrão? Aqui do funcionário, da fulano, do fulano. Aí vai envenenando outras pessoas. Eita, irmãos. Leia Provérbios 6. Lá diz assim: 6 coisas Deus aborrece. A 7ª, Deus abomina. Aí você vai ler as 6 coisas primeiras que Deus aborrece. E a última, a 7ª que Deus abomina, qual é? Aquele que semeia fofoca entre irmãos. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina. É veneno, irmãos. Tem famílias que foi envenenada. Tem casamentos que estão envenenados. Tem pessoas que estão envenenadas. E elas querem passar o veneno dela para outras pessoas. Interessante, quando eu pesquisava das cobras hoje, um dos estudiosos, aquela cobra que ela coisa a cabeça assim, deixa a cabeça, ela abre assim a cabeça. Você já viu? Ela tá a cabeça, ela vai e faz assim, fica assim. Ele diz que essas cobras começaram a desenvolver isto para as presas que vinham atacar elas ficar com medo. Elas abrem aquele negócio da cabeça assim, ó. Aí as presas ficavam com medo de atacar ela. Com o tempo, as presas que comem as cobras começaram a perceber que aquilo ali não fazia diferença nenhuma. E começaram a atacar as cobras. Aí as cobras tiveram que desenvolver outra estratégia. Ele contando lá, o biólogo, que existem uns tipos de cobra que elas jogam veneno pela boca. Quando a presa vem atacar elas jogam veneno pela boca nos olhos da presa, para arder, para queimar. Aí a presa que veio comer a cobra foge. Não só mordendo, porque a cobra, a maioria é na mordida que solta o veneno, não é isso? Mas ele diz que tem cobra que já tem a capacidade. Ele mostrou algumas espécies de cobras que jogam pela boca o veneno. Na cara, nos olhos da presa que vem atacar elas. Olha que interessante. Tem gente que não pegou mais as cobras que vem atacar ela. A cobra veio, atacou ela com aquela língua bifurcada.
botou veneno na pessoa, a pessoa está envenenada, igual a Eva, lembra? Ela foi envenenada, aí ela correu no Adão, e chegou no Adão, e abriu a boca dela, e jogou veneno no Adão. Come, Adão. Aí o Adão não pegou e ela envenenou o Adão. A serpente envenenou ela envenenou o Adão. E acabou a história e arrebentou com a gente. E aí, irmãos, tem gente que está assim, ele foi envenenado, e agora ele carrega veneno na boca dele. Na hora que ele abre a boca, ele solta veneno para envenenar os outros. Meu Deus. Tem locais de trabalho, irmãos, que está tudo envenenado de fofoca. Tudo envenenado de confusão. Tudo envenenado, porque a pessoa vem, fulano, tu tá sabendo? Aí joga veneno nele. Aí passa para o outro veneno. Mas você e eu não seremos envenenados. Diga glória a Deus. E o quinto sinal, versículo 18: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Diga, impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, da próxima vez que alguém estiver doente perto de você, por favor, em nome de Jesus, olhe para suas mãos aí. Olhe para suas mãos. Por favor, pegue essas mãos aí, coloca sobre aquela pessoa. Pastor, e se não acontecer nada? Não tem problema, irmãos. Não é você que vai fazer. Porque o medo de muito crente é esse. É eu que vou curar a pessoa. Quem disse isso? Que é você. Quem disse que é você que vai curar? Deus só quer as tuas mãos, irmãos. Que vai curar Ele. Ele só quer as tuas mãos. Coloque as mãos em cima e diga: Senhor, em nome de Jesus, cura essa pessoa. Ora, irmãos, você só vai saber se funciona se você fizer. Se você fizer. Eu já orei muito em hospital. Orei muito em hospital. Eu ia para lá para orar pelo doente. Eu queria testar o negócio. E onde é o melhor lugar para você testar? É no hospital. Tem muita gente doente. Eu chegava lá e dizia assim: minha senhora, posso orar por você em nome de Jesus? A senhora ser curada? Pode, meu filho. Eu botava a mão e orava. Depois eu ia embora. Amém? Se curou, não curou, não sei, minha irmã. Eu fui e orei. Deus é que fica responsável agora pela parte dele. A minha é botar a mão, orar e pular fora. Jesus, agora é contigo aí. Amém? Um dia pregando na igreja, um irmão ouviu essa mensagem e disse: pois pastor, eu vou no hospital. Aí ele foi em Timbiras. No hospital em Timbiras. E aí ele saiu de quarto por quarto orando pelos doentes. Orando, botando na mão, orando. Foi embora. Depois de um dia, o irmão recebeu uma ligação do hospital de um parente dele lá, um conhecido, falando assim: rapaz, eu te contar um negócio. Tu veio orar aqui pelo povo. No dia seguinte o doutor chegou aqui. Ele deu alta quase para todo mundo que estava doente. O povo melhorou do dia para amanhã, da noite para amanhecer. E o médico deu alta para todo mundo. Amém? Deus faz, irmão. E você precisa colocar a tua vida nas mãos dele para ele te usar. Impor as mãos sobre os enfermos. Você só vai saber se dá certo se você fazer. Então escute isso. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas escute isso. Estes sinais seguirão os que crerem.
Os que crerem em meu nome. Então escute isso. Para você ver os sinais na tua vida, precisa de fé e precisa ser em nome de Jesus. Você só ativa os sinais pela fé em nome de Jesus. Nenhum desses sinais aqui, irmãos, são ativados se não for através da fé e através do nome de Jesus. A fé é a tua parte no negócio. Você crê. O nome de Jesus é a parte dele nesse negócio aí. Amém? Diga assim: eu entro com a fé. Diga mais forte: eu entro com a fé. Jesus entra com o nome dele. Amém? Você entra com a fé e Jesus entra com o nome poderoso dele. Não dá errado, irmãos. Não dá errado. É certeza de milagre em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia.